Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de aviação. Olha só, uma paralisação de 2 horas de pilotos e comissários de bordo na manhã de hoje afetou o movimento nos principais aeroportos do país. Mas quem traz mais informações é o repórter Leonardo Félix. Aqui no aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, pelo menos 12 voos tiveram atrasos confirmados em suas partidas, segundo a Infraero. Isso acontece por conta de uma paralisação sem data para terminar, que será diária, das 6 às 8 da manhã. O movimento atinge no momento, além dos aeroportos de Congonhas, na capital, Guarulhos, na Grande São Paulo e Viracopos, em Campinas, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, também Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que reúne comandantes, copilotos, comissários de bordo, entre outros profissionais do segmento, fala sobre as reivindicações da categoria. A categoria tem basicamente 2 reivindicações, uma delas a reivindicação financeira, a recomposição inflacionária, algum ganho real. A categoria não sofre qualquer reajuste, pelo menos nos últimos 3 anos, e o que se tem visto na mídia é as passagens aéreas extremamente altas, o governo subsidiando combustível e nenhum repasse sendo feito aos tripulantes. O segundo ponto que a categoria reivindica é uma melhora na qualidade de vida, ou seja, as nossas escalas, trabalhamos por períodos de escalas, elas não têm os nossos horários de folga definidos e quando os têm, muitas vezes eles são alterados. Isso gera um impacto muito grande na vida social do tripulante. Agora uma dica aos passageiros. O Procon de São Paulo indica que todos aqueles que se sentirem lesados pela paralisação busquem diretamente as empresas para negociar uma reparação. Hoje é o primeiro dia, continuaremos fazendo isso nos próximos dias até que se chegue numa solução. E olha só, o Supremo Tribunal Federal determinou que os recursos destinados ao programa Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos. A Justiça também definiu o valor de R$ 600 para o benefício, mesmo que seja necessário um crédito extraordinário para o pagamento. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que os recursos dos benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros fiquem de fora do chamado teto de gastos. Ele fixou também o entendimento de que pode ser garantido o dinheiro para o Auxílio Brasil pela abertura de crédito extraordinário e que deve haver verba suficiente para que seja mantido o valor de R$ 600. A decisão do ministro ocorre em meio a negociações entre o novo governo e o Congresso para aprovação da proposta de mudança que amplia o teto de gastos para assegurar o pagamento e recompor o orçamento de diversos setores. Gilmar Mendes também afirmou que os recursos do governo servem para garantir os direitos previstos na Constituição. Ele analisou um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade, que acionou a corte afirmando que houve descumprimento de uma decisão anterior do tribunal que mandou o governo e o Congresso viabilizarem o pagamento da renda mínima. Na decisão, o ministro diz que o pagamento é possível porque existe um espaço fiscal aberto a partir da aprovação de novas regras para o pagamento de precatórios, que na prática limita o valor destinado a este fim em cada proposta de orçamento. E ainda sobre esse assunto, após a decisão do ministro Gilmar Mendes, a PEC da transição passa a ser negociada sem tanta pressão. O futuro governo fica livre das negociações para aprovar a proposta, já que agora é possível resolver a questão com uma medida provisória de crédito extraordinário, sem precisar da aprovação do Congresso. As negociações para aprovação da PEC estão travadas na Câmara dos Deputados. A transição não desistiu ainda da proposta e agora ganhou força com a mudança. Gilmar Mendes ainda deve detalhar como fica a situação dos R$ 150 que são pagos para crianças de até 6 anos de idade para famílias que recebem o Bolsa Família. Ainda não está certo se esse dinheiro também deve ficar fora do teto. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. Nesta segunda-feira, quase 200 países disseram, ou chegaram a um acordo
para proteger a biodiversidade no mundo. No pacto, que faz parte da COP15, as nações se comprometeram a preservar 30% do planeta até 2030. 4 anos depois do último acordo e depois de quase 2 semanas de negociações complicadas, os membros do Convênio sobre a Diversidade Biológica aprovaram um marco de ação proposto pela China, que preside a reunião. O anúncio da aprovação foi recebido com aplausos dos presentes na sessão plenária, que entrou pela madrugada em Montreal, no Canadá. O Acordo de Kunming-Montreal é um roteiro que pretende proteger as terras e o oceano para evitar a extinção em massa das espécies. O texto estabelece a meta de proteger 30% do planeta até 2030 e a liberação de 30 bilhões de dólares em ajuda anual para os esforços de conservação dos países em desenvolvimento. A criação de áreas protegidas em pelo menos 30% das terras e águas do planeta, o mais notório dos 23 objetivos do acordo, foi descrito como equivalente para a biodiversidade à meta de limitar o aquecimento global a 1,5%, incluída no Acordo de Paris de 2015. Atualmente, 17% das terras e 8% dos mares estão sob proteção. Sobre o financiamento, o tema mais delicado durante as negociações, o texto aprovado propõe alcançar ao menos 20 bilhões de dólares em ajuda internacional anual para a biodiversidade até 2025 e pelo menos 30 bilhões até 2030. E vamos falar agora de Copa do Catar. Para o francês Mbappé, restou um título de consolação após a derrota na final da Copa. O atacante terminou o Mundial como artilheiro com 8 gols. No duelo de titãs em Doha, Kylian Mbappé saiu vencedor sobre Lionel Messi em 1 ponto. A artilharia. O craque francês fechou a Copa do Mundo com 8 gols em 7 jogos, um a mais que o adversário sul-americano. Neste domingo, ele marcou todos dos Bleus no empate por 3-3 antes da derrota para os argentinos nos pênaltis. Messi colocou a albiceleste na frente, abrindo o placar em cobrança de pênalti e fez o terceiro no segundo tempo da prorrogação. Os dois astros do Paris Saint-Germain chegaram à decisão deste domingo com 5 gols cada um. Mbappé tinha passado em branco nas quartas de final com a Inglaterra e nas semifinais contra o Marrocos. Já Messi balançou a rede nos 3 jogos eliminatórios anteriores da Argentina no Catar, contra Austrália, Holanda e Croácia. Assim como o ídolo argentino, Mbappé, de 23 anos, já detém várias marcas no futebol. Ele foi peça fundamental para a conquista do bimundial na Rússia em 2018, com gol na final, que fez dele o jogador mais jovem a marcar na decisão da Copa desde Pelé, em 1958. Ele ainda soma 12 gols em mundiais e mira agora o recorde do alemão Miroslav Klose, jogador que fez mais gols na história da competição, com 16. E vamos falar agora do lado vencedor. E Lionel Messi se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos. E depois da conquista, o argentino afirmou que quer continuar jogando pela seleção de seu país. Vamos conferir. Lionel Messi sofreu muitas críticas ao longo da carreira. Por não ser decisivo em grandes partidas, por ter deixado a Argentina muito cedo, pela personalidade mais reservada, por ser menos argentino, como se isso fosse possível. Em todos os anos como profissional, foi calando todas elas. Pelo Barcelona, conquistou tudo o que podia, se consolidou como o principal jogador da geração e garantiu um lugar entre os melhores jogadores de todos os tempos. Só que faltava algo. Faltava levar a Argentina ao topo do mundo. Em 2014, ele tinha chegado perto. No Maracanã, no final da prorrogação, viu do campo o gol que deu o título à Alemanha. Messi não fez nenhum gol na fase eliminatória e deixou a competição no Brasil como o melhor jogador, mas com a medalha de prata. Parecia que a Copa não voltaria a sorrir para o craque. Apenas parecia. Depois de ser vice na América do Sul, foi na primeira Copa do Oriente Médio, a mais de um Oceano Atlântico de distância de Buenos Aires, que Messi fez da Copa do Mundo sua maior conquista. No Catar, Messi liderou o bom time de jovens jogadores argentinos ao título, com gols em todas as fases decisivas para quem pedia gols pela seleção em momentos importantes. Quem dizia que ele não era argentino o suficiente, viu um camisa 10 identificado com a torcida, cantando as músicas que eram puxadas pela arquibancada depois de cada vitória. Os que reclamavam da timidez viram um leão dentro e fora de campo, que esteve disposto a fazer de tudo para dar alegria a milhões de argentinos que não viam um título mundial há 36 anos. E agora, aquele jovem que deixou a cidade de Rosário aos 13 anos para jogar na base do Barcelona, volta para a Argentina como líder, capitão e principal jogador do título que o país tanto sonhou em conquistar novamente. E uma conquista mais do que merecida para esse gênio do futebol. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação.
Até mais!